Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais essa aula sobre administração da produção e operações. E hoje a gente vai abordar, dentro desse tema, o planejamento e o controle da capacidade. Essa aula foi dividida em três partes, né? Como sempre, para não ficar muito pesado, para a gente poder estar visualizando. Eu espero que você goste muito, porque é muito importante, né? A gente planejar primeiro é planejar a capacidade, né? E depois planejar como controlar essa capacidade toda, né? Eu tenho que usar o máximo possível da minha empresa para que eu possa ter ganho, né? Maximizar ao máximo a minha produção. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, dentro desse tópico, o que que a gente vai ver aí? A gente vai ver o que é capacidade, vamos falar sobre o planejamento e controle da capacidade. Depois vamos falar sobre a medição da demanda e da capacidade. Demanda e capacidade, as duas estão intrinsecamente ligadas uma à outra. Depois a gente vai falar de políticas alternativas de capacidade, a escolha de uma abordagem de planejamento de controle e capacidade. Então esses são os tópicos que a gente vai ver dentro dessa disciplina, mais uma vez falando para você, que ela vai estar dividida em três partes. Então é importante aí que a gente esteja atentos para acompanhar desde a primeira parte. Bom, então vamos à primeira pergunta, né, da aula. O que é capacidade? Então a gente tem aí no texto que a gente usa para essas aulas que a capacidade de operação é o máximo nível de atividade de valor adicionado em determinado período de tempo que o processo pode realizar sob condições normais de operação. Então a capacidade é o máximo que se pode tirar de uma operação, de uma planta, dentro das condições normais daquela planta, né? Dentro do que ela foi projetada para ser capaz de produzir. E isso é capacidade. Mas a gente tem algumas restrições de capacidade. Então a gente tem aí que muitas organizações operam abaixo de sua capacidade máxima de processamento, seja porque a demanda é insuficiente para preencher. Então o que acontece? Eu fiz uma grande instalação e eu não tenho, a minha demanda não se confirmou conforme as minhas, não agiu conforme a previsão. Então vou dar um exemplo para você que eu uso muito. Imagina uma escola, uma faculdade, onde você projetou lá suas salas, cada um com 50 alunos, projetei 20 salas, biblioteca para tudo isso, refeitório e assim por diante. E aí eu não consigo, através da minha oferta de cursos, preencher aquelas 20 salas de 50 alunos, que seriam 1.000 alunos por período. Então, eu só preencho metade. Então, eu estou operando a 50% da capacidade efetivamente disponível para aquilo. Então, não é uma coisa legal. Me ocorreu agora que eu estudei numa época em que o Brasil, não é que o Brasil era meio doido, né? Porque até hoje a gente às vezes não entende muito bem o Brasil. Mas eu lembro que tinha muita greve, né? Eu sempre estudei escola pública e tinha muita greve de professores. E aí quando tinha que repor essas aulas, às vezes não tinha espaço, muita criança, pouca escola. E aí o normal estudava vespertino, matutino e noturno. E o que as escolas fizeram? Tiveram que aumentar a capacidade. Aumentar como? Construindo mais? Não. Elas fizeram 4 turnos. Então, um ia até 11, 11 e pouco, depois o outro pegava de 11 às 3, depois outro de 3 às 7, depois de 7 às 10. Ou seja, é o tempo todo trabalhando. Então, assim, isso, capacidade de instalação, a gente otimizou de uma forma. Imagina que para isso a gente também tem que ter alguns professores a mais. E aí é uma outra história, capacidade de mão de obra que você tem que ter. Continuando aí, né? Seja por uma política deliberada de forma que a operação possa responder rapidamente a cada novo pedido. As partes que estão trabalhando em sua capacidade máxima é que são as restrições de capacidade de toda a operação. Então não adianta, se eu fiz um mau dimensionamento da minha capacidade, eu tenho muito, se eu divido ela em 10 partes, eu tenho lá que a parte 1, 2, 3 e 4 estão sobrando, e a parte 5 está no gargalo, está 100%, e faz as outras sobrarem também, então ali é o meu gargalo de capacidade, ali seria a minha capacidade máxima, né? Ia ser dada pela parte 5, né? Aquela história do elo da corrente, né? A corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco, e para as operações acontece a mesma coisa.
Então, para isso, o planejamento e controle da capacidade. Então, planejamento e controle da capacidade é a tarefa de determinar a capacidade efetiva da operação produtiva, de forma que ela possa responder à demanda. Significa decidir como a operação deve reagir a flutuações na demanda. Então, você vê, começa a falar então em capacidade efetiva, aquela que está disponível para a produção, disponível para a operação. Lembrando que de toda a capacidade a gente ainda tem o quê? Aquela que a gente tem que tirar para manutenção, para paradas programadas e tudo mais. E a demanda, infelizmente, ela não é o tempo todo daquele jeito que a gente imagina. Ela sofre flutuações, tanto positivas quanto negativas. Então vamos a alguns termos aí sobre isso. Então a gente tem a capacidade de médio e curto prazo. Então, tendo definida a capacidade de longo prazo, o gerente de produção deve decidir como ajustar a capacidade da operação no médio prazo. Isso normalmente envolve uma avaliação de demanda futura de 2 a 18 meses, durante o qual o volume de produção pode variar. A gente tem demanda e capacidade agregadas ainda. Políticas agregadas assumem um mix de diferentes produtos e serviços, assume que eles permanecerão relativamente constantes durante o período de planejamento. Né? Tirando os produtos totalmente sazonais, a gente tem alguns aí, arroz, feijão, essas coisas, em supermercados, que aquela operação ela mantém um certo nível de venda, né? Então você consegue manter, ter uma previsibilidade boa. Bom, depois a gente tem aí os objetivos de planejamento e controle da capacidade. Que é isso? Então, as decisões tomadas por gerentes de produção no planejamento de suas políticas de capacidade afetarão diversos aspectos do desempenho. Então, toda vez que um gerente de produção vai tomar uma decisão, né, sobre suas políticas, vai afetar o desempenho da empresa como um todo. E isso tem que ter alguns objetivos. Então, que objetivos que os gerentes teriam para tomar tais decisões? Primeiro, pode ser os custos. Então, os custos serão afetados pelo equilíbrio entre capacidade e demanda. Né? Então, quando você tem um equilíbrio entre capacidade e demanda, os custos são afetados. Né? E esse equilíbrio, como desequilíbrio no caso, ele pode ser afetado positivamente ou negativamente. Né? Você tem um maior custo aí na sua operação ou menor dependendo da demanda. O outro são as receitas. As receitas serão afetadas pelo equilíbrio entre capacidade e demanda, mas de forma oposta ao dos custos. Né? Quanto menor o custo, maior será tecnicamente a minha receita, o meu lucro no caso aí. Temos o capital de giro, será afetado se uma operação decidir produzir estoque de bens acabados antecipando-se à demanda. Então você vê, o capital de giro será afetado se uma operação decidir produzir estoque, ou seja, eu estou pegando o dinheiro que eu faço girar e produzindo para produzir estoque, para guardar o dinheiro. O estoque custa dinheiro. Temos aí a qualidade, importantíssima. Né? A qualidade dos bens e serviços pode ser afetada por um planejamento de capacidade por meio da contratação de pessoal temporário. Então, tem muitas vezes, né, as empresas elas ficam naquela sinuca de bico. Sabe que é sazonal e eu não posso contratar a longo prazo, eu tenho que contratar temporário. E o temporário, às vezes, não tem aquele comprometimento. Né? O que a gente tem visto muito aí, de alguns temporários, é que eles vão fazer o melhor possível, até para que continue, né, que se perpetue no cargo. Mas você corre um sério risco de atrapalhar a sua qualidade nesse sentido, uma vez que o temporário sabe que o contrato dele tem data para acabar. Temos aí também a confiabilidade. Então, a confiabilidade do fornecimento também será afetada pelo nível de proximidade entre os níveis de demanda e capacidade máxima da operação. A confiabilidade do fornecimento de serviços e produtos será menor quanto mais próximo da capacidade total estiver a demanda, pois menos a operação conseguirá lidar com possíveis interrupções. Então, o que ele está dizendo? Você está operando próximo do seu limite máximo, né? Quando você chega naquele topo, onde nada pode dar errado. Qualquer coisa que der errado, você não atende a demanda que você tem. E a gente sabe, né? E a gente vai ver mais para frente, que a não entrega de alguma coisa que você já vendeu pode ser muito prejudicial para a organização. Temos aí também a flexibilidade, especialmente a de volume, será melhorada por capacidade excedente. Né? Então, assim, eu tenho capacidade sobrando, então eu estou muito flexível para aumentar a produção e coisa e tal.
Se a demanda e a capacidade estiverem em equilíbrio, a operação não será capaz de responder a quaisquer aumentos inesperados de demanda. Então você pensa, eu estou lá no meu limite já e a demanda está no limite, qualquer oscilação eu não tenho mais flexibilidade para atender ninguém. Bom, mas para isso tudo, né, gente, a gente tem etapas de planejamento e controle da capacidade, né? Então, antes do gerente de produção tomar qualquer decisão, deve ter uma ideia quantitativa e não qualitativa, tanto da capacidade quanto da demanda. Que etapas são essas? Então a gente tem aí uma primeira etapa que é medir os níveis agregados de demanda e capacidade para o período de planejamento. Então é medir mesmo, assim, entender como é que está a sua demanda, entender qual é a sua capacidade, ver se os números estão batendo, ver se eu realmente, se vier a demanda esperada, será que eu atendo? Será que eu não consigo atender ela toda? Será que eu tenho que investir em maior capacidade? Depois, segunda etapa, identificar as políticas alternativas de capacidade que poderiam ser dotadas e respostas a flutuações da demanda. Então, às vezes, é você poder ter espaço para ter mais um turno. Eu só opero durante o dia, então vamos colocar um turno à noite, fazer 2, 3 turnos, operar 24 horas, né? Lógico que você tem para hora extra mão de obra, contratar mais gente, mas é lógico que isso aí tem que ser tomado como um acordo desde que continue mantendo seus lucros ou aumentando, que é o que se espera quando aumenta a demanda, né? Não é somente isso. Então, assim, quais são as alternativas que você tem? Os temporários mesmo é uma alternativa, que acontece muito, a gente vê em períodos sazonais, como o Natal, por exemplo. Na terceira etapa, escolher a política de capacidade mais adequada para as circunstâncias que já estão instaladas ou que ainda virão, para você poder tomar a sua decisão de capacidade que você precisa ou que você vai precisar ter para atender a demanda que você já tem ou que você imagina que vá ter. Né? Tem uma figura aí, tirada do livro de Slack, que mostra muito bem isso aí, né? Deixa eu pegar aqui o meu virtual laser aqui. Então, o que acontece? A gente tem aqui a primeira etapa, então, que era medir a demanda agregada, né? A gente tem aqui a produção agregada, estimativa da capacidade atual, previsão de demanda. Então, você vê, quando eu tenho uma previsão de demanda, que ela começa a ter essa curva, imagina, se eu estou vindo aqui para cima, que decisões que eu vou tomar? Reparem aqui, que aqui a produção, ela está linear, né, o tempo todo. Então, enquanto ela está baixa, ok, na hora que ela chega no limite, atenção, mas ainda você consegue entregar. Mas quando chegar nesse ponto aqui, nesse período em que você prevê muito alta uma demanda, o que eu posso fazer aqui? É aí que pode entrar as horas extras, o turno extra, como é que se diz? Em vez de você ter um turno só, você ter 2, 3, né, para trabalhar 24 horas sem interrupção para poder atender muitas vezes uma demanda. Só que repara que ela cai depois. E aí, o que você vai fazer com o excesso? Se você investir em capacidade física, isso aí vai ficar para você. Você vai pagar pela falta de capacidade, com a sobra de capacidade. Se o material foi só humano, você ainda tem recursos, né, que é desligar o pessoal, demitir no período de baixa para não ter que arcar com todo esse passivo. Bacana? Gente, espero que você tenha gostado. Essa foi só a primeira parte, tá? Só uma introdução sobre planejamento e controle de capacidade. Então, ainda tem mais 2 partes. Espero que você nos acompanhe aí, porque é muito interessante esse assunto e é de vital importância para quem quer aprofundar um pouquinho mais aí sobre produção. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.